tarde, meu povo. Bora continuar a leitura. Capítulo 5. O correto é prosperar, Luciana Cardoso. Gente, hoje é um capítulo mais reflexivo e para fazermos exercícios, tá? Vamos lá. Desde cedo fomos expostas às visões e aos sentimentos que nossa família, nossos pais e até nossos avós tinham sobre o dinheiro. Agora é o momento de você respirar fundo e fazer um teste. Além da gente já ter pensado nos outros vídeos sobre como é a nossa relação com o dinheiro, é o seguinte: conecte-se emocionalmente com o dinheiro e avalie quais sensações vêm à tona. Ao segurar esse objeto, então você pega uma cédula, uma moeda, alguma coisa que representa dinheiro. Ah, não tem. Pega o cartão. O cartão é bacana. Dá uma sensação de poder. E aí você pensa: qual sensação vem pra mim? Segurança, conquista, liberdade, gratidão, confiança, controle, orgulho, abundância, possibilidade. Ou culpa, vergonha, nojo, desconforto, medo, ansiedade, frustração. E quando vem os dois? Aqui já é a voz da minha cabeça falando, né? Quando vem os dois, você fica naquela dúvida, né? Tipo, eu gosto, eu quero, mas será que não é errado? Eu gosto, eu quero, mas eu ainda tenho esse sentimento, eu ainda tenho essa sensação. Que sensação? Ah, me dá uma ansiedade, dá um frio da barriga, eu fico com um pouco de sudorese, eu tenho dó de pagar as coisas, mas eu quero ter isso. Como que eu faço? Então a gente tem que fazer um exercício pra romper esse padrão e pra colocar que fique tudo bem na cabeça da gente, né? Então, caderninho, escrita de afirmações, você vai lá pegar e vai falar assim: eu, fulano de tal, agradeço o dinheiro por isso e isso, porque ele pode me proporcionar, porque eu quero pagar tal coisa. E solta palavras de amor, de liberação. É muito importante a gente fazer essa conexão pra realmente atrair aquilo. Ninguém merece viver na dificuldade, gente. Ninguém. Então, esse capítulo é um pouquinho mais longo. A sua história com o dinheiro importa e a faz ser como você é. É sobre essa história que precisamos falar. É nela que precisamos depositar a nossa atenção. É com ela que precisamos trabalhar em primeiro lugar, para podermos destravar a prosperidade. Não saber sobre a história familiar com o dinheiro é como atirar no escuro e esperar acertar o alvo. Gente, alugou. Nossa, eu tô ruim do português, né? Alugou um triplex na minha cabeça, tá? Esse parágrafo. Eu fiz uma ligação, uma chamada de vídeo com meu pai. Falei assim: pai, eu preciso saber a história da nossa família. Falei, como que era a relação dos seus pais? Porque quando os meus avós faleceram, eu não era nascida. Como era a relação dos seus avós, paternos e maternos. Como é a história da nossa família, porque eu nunca tive interesse. Meu pai é um cara muito... Como que diz? Que tem essa questão desse afeto, com a ancestralidade, gosta muito de saber de vista parente. Eu não tenho isso, pra mim, cada um na sua casa. E ele tem isso. E ele sabia contar a história direitinho. Gente, que bagunça é a árvore genealógica da minha família. Porque mistura uma hora, porque tem primo casado, entende? Babadeiro. E aí fui saber. E isso despertou, olha que coincidência, uma coisa recente. A minha avó fez uma cirurgia e eu fui dormir com ela um dia e ela começou a contar. E eu comecei a perguntar e ela começou a contar como que era a adolescência dela, como foi o casamento dela, como foi difícil, como eram os pais, os avós. E aí eu fiquei, nossa, avó, chocada, que complicado, né? A sua vida, né? E fiquei pensando como foi difícil, como eram difíceis as coisas lá atrás. E aí eu perguntando pro meu pai, porque a minha mãe não conhecia os avós dela também. Então tinha que ser a minha avó mesmo pra me responder isso. E aí o meu pai foi também falando. E aí eu fui cruzar a informação, né? Tanto pra falar sobre relacionamento, como eles enxergam o relacionamento, como pra falar sobre dinheiro mesmo. Vamos entender. E os dois lados da minha família, graças a Deus, eram lados prósperos. Os meus dois avós eram comerciantes. Um avô tinha terreno, tinha várias coisas, só que ele morreu muito cedo. Ele veio do zero, assim, trabalhava desde os 12 anos de idade. O outro, eu não conheço muita história, ele também é falecido. Mas ele era açougueiro, gente. Então, assim, não faltou. Meus pais viajaram cedo, meus pais andaram de avião, meus pais tinham Danone em casa, sabe? Não eram ricos. Mas no bairro onde eles moravam, quem olhava pra eles pensava, nossa, vocês têm uma condição boa. Então, assim, eu carrego essa carga genética. E eu quis olhar especificamente pro lado do meu pai, porque eu sinto que eu tenho um lado ali pra se resolver. Porque eu tenho uma dificuldade de lidar com a família dele. Eu sou muito mais do lado da minha mãe, mas fisicamente eu sou muito mais do lado do meu pai, de semelhança. Fui fazer essas perguntas, e aí eu cheguei à conclusão de que se meus dois avós eram comerciantes, eram prósperos,
Por que o meu pai e a minha mãe não construíram nada? Eles fizeram faculdade, têm bons trabalhos, né? São pessoas de ótimo caráter, mas não tiveram a casa própria deles, não, sei lá, viajaram ao mundo, não enriqueceram a cultura, o intelecto. Por que disso? E aí meu pai me falou uma coisa: filha, gerações fortes criam gerações fracas, e gerações fracas criam gerações fortes. Nunca faltou nada, então a gente nunca correu atrás. Agora, como foi mais difícil pra você, você se interessa mais por correr atrás. E não que tenha sido difícil, gente, não me faltou nada, mas eu sinto que eu tenho uma trava com dinheiro e eu não aceito pouco. Então, assim, hoje uma pessoa que ganha 5 mil reais, ela tá bem, ela tá feliz. Eu, pra mim, 5 mil reais eu quero gastar no final de semana. Foda-se, eu quero ter dinheiro e a escolha é minha. Eu vou ter que dar um jeito se eu quiser, né? É sobre isso. Então, assim, é importante a gente realmente olhar a nossa história. Qual é a genética disso? Por que eu tô travada financeiramente? Por que os meus pais travaram totalmente, sendo que os meus avós eram comerciantes? As minhas outras avós, uma nunca trabalhou, gente. Ela era dondoca. E a outra era, né, dona de casa, né? Essa que está viva. Mas era desprovida, assim, de conhecimento. Só que ela é uma pessoa super aberta, assim, pra conversar. E ela nunca dependeu de ninguém. Ela não dependia do marido dela, ela fazia o dela. Então, assim, vamos buscar força onde a gente pode buscar na nossa história. E a gente pode escolher deixar de lado aquilo que a gente não quer pra vida da gente. Então, é um trabalho, né, contínuo. Um trabalho que exige pensamento, exige ir atrás, exige escrita, exige paciência. Não é fácil, tá difícil pra mim. Então, o dia que eu descubro o caminho das pernas, eu venho contar. Inclusive, né, eu tô lendo o livro pra isso. Mas o livro é muito grande. Eu vou passar os exercícios. É só ler esse último parágrafo aqui, tá? Em sua história estão o seu mapa, as suas regras e os seus mandatos em relação ao dinheiro. Está o que é permitido ou não, o que é esperado ou não. Nessa história, inclusive, será possível deduzir se na sua família é permitido que você seja rica ou não. Pode passar de determinado patamar, tá? Ou não pode passar de determinado patamar. Existem algumas crenças, algum número que você trava financeiramente. Poxa, eu não consigo ganhar mais que isso nunca. Ou eu ganho isso, eu perco tudo, eu fico doente, meu filho fica doente, acontece alguma tragédia. Analisa na sua história. Será que você tem um avô que perdeu essa quantia de dinheiro? Ou uma avó que tem algum problema com esse número? Ou a sua mãe tem uma crença sobre quem ganha mais de 10 mil reais é rico? Às vezes são crenças que você carrega invisivelmente, né? Foi até o tema do vídeo passado. Costumo, a autora, né, falando, chamar esse patamar máximo capaz de ser atingido de termostato financeiro. Gente, termostato financeiro é um assunto que dá 20 minutos de vídeo. Nada mais do que um número máximo inconsciente para comandar a vida de alguém em relação às finanças. Um valor inconsciente presente em sua história familiar. Foi o que eu acabei de perguntar pra vocês. Conheçam a história de vocês e vão atrás dos detalhes, inclusive dos números. Por que eu não ultrapasso isso? O que tá acontecendo na minha vida? Tá bom? Vou gravar a parte 2 aqui e a gente vai se vendo. Beijo. Vitimismo e crenças. Aqui, ela tá contando a história de uma aluna, que é psicóloga, né? A autora do livro tinha. E essa aluna, ela era neta de um homem mais rico da cidade. Só que esse homem não registrou a mãe dela. E a mãe dela sofria por isso, tinha uma dor por isso. E ela disse que ela veio, ela não conseguia produzir dinheiro de jeito nenhum. Ela fez faculdade, curso, ela se dedicava, tentava, empreendia, ia pro CLT. Não conseguia de jeito nenhum deixar o dinheiro. E com isso, ela se tornou vítima da própria história da mãe dela. Porque inconscientemente, ela achava que alguém tinha que vir salvá-la. Então, assim, não salvou a minha mãe, eu também não fui salva. E aí, por isso, falta algo. E eu não consigo cuidar da minha vida financeira. Lembra que falamos sobre o espelho? O jeito que a gente olha pra nossa vida, o jeito que a gente trata o nosso dinheiro. Então, é isso. A gente tem que tomar cuidado com o vitimismo, com como a gente olha pra nossa vida. Poxa, será que eu sou uma coitada mesmo? Poxa, será que é tão ruim acordar às 5 horas da manhã pra ir trabalhar? Porque tem gente que não tem um emprego. Será que é tão ruim o lugar que eu trabalho assim? Ah, tem coisas que eu não gosto. Sempre tem. Ninguém tem tudo perfeito, né? Mas e as partes positivas? Vamos tá olhando pra isso? Vamos tá olhando aquela raiva, aquele sentimento que a gente... difícil, fica aqui na garganta. E falar, eu quero mudar isso, eu quero... mudar de vida, eu quero mudar a sensação que eu tenho sobre isso, porque eu quero prosperar, só depende de mim. Se eu ficar alimentando isso não vai me levar pra lugar nenhum. É fácil? Não é fácil, gente. Você precisa realmente tomar decisão interna e fazer um trabalho. Principalmente quando se fala sobre coisas mais difíceis, tipo... alguém que te roubou,
um abuso, sabe? Agora, dentro do trabalho, assim, eu acho que é um pouquinho mais fácil, né? A gente tem que aprender a curar as nossas mágoas, tá? Aí, só finalizando aqui a parte das crenças pra gente falar, aliás, do vitimismo pra falar das crenças. Não produzir dinheiro porque não toma posse da sua capacidade. Está aguardando a justiça chegar. Isso é, alguém vir indenizá-la pelo erro cometido contra a mãe, perceber que ela, sendo leal à mãe, não foi reconhecida. Será que ela se reconhece? Então, trabalhar também o reconhecimento interno, como a gente se reconhece como pessoa e como capaz de fazer as coisas. Porque também sou essa pessoa, poxa, queria fazer tal coisa, mas eu não tenho uma maca. Eu quero fazer massagem, mas eu não tenho uma maca. Ah, mas eu ainda não comprei o creme. Tá, vou lá e compro o creme. Tá, vou lá e compro a maca. Ah, mas agora eu não tenho espaço. Ah, mas agora eu tô com vergonha de divulgar. Sempre tem mais. Projetinho, gente, papel e caneta. Eu tô num desafio interno de fazer uma reprogramação mental pra atingir novos níveis, não só financeiros, mas pessoais, de crenças pessoais minhas, e de eu me reconhecer como a filha, né, da pessoa que eu sou, a profissional que eu sou, porque eu tenho várias coisas na minha cabeça. E muitas coisas são da minha cabeça, porque às vezes eu vou conversar com alguém e a pessoa nem tem essa visão sobre mim. Então, como que faz? Né? A gente precisa... Ah, minha avó no fundo, gente. Vamos relevar, tá? Então, é um passinho de cada vez pra gente ir se conhecendo, ir se conversando, ir se compreendendo, se perdoando, porque a gente tá em processo de evolução todos os dias. O que não pode é ficar estagnado. E se tá estagnado, a gente tem que correr de fazer alguma coisa. Agora vamos falar aqui sobre crenças. Eu vou ler algumas frases e vocês digam se já escutou alguma delas, tá? Só quem explora os outros consegue enriquecer. Dinheiro é sujo e corrompe as pessoas. Não mereço ter muito dinheiro. Ricos são gananciosos e egoístas. Os homens são melhores com dinheiro do que as mulheres. Dinheiro é difícil de ganhar e fácil de perder. Para ganhar dinheiro, preciso sacrificar a vida pessoal e a saúde. Nunca vou conseguir ganhar o suficiente. Isso é uma coisa que eu já escutei bastante, viu? Não sou bom com números, então nunca vou prosperar financeiramente. Ter dinheiro me afasta das pessoas que amo. Gente, afasta mesmo. Ninguém consegue ver o outro prosperar e não ir pra frente, tá? Tem que saber lidar com isso. Por isso que é importante só de se reconhecer como pessoa. Porque inveja, e não só inveja, a pessoa ela se compara e ela começa a se inferiorizar e se afasta de você, tá? Então é um trabalho interno, é um trabalho de crescimento pessoal, de mentalidade, pra depois o dinheiro chegar. Prosperidade só vem para quem nasce em família rica. Por muito tempo eu achei que isso fosse verdade, viu? Mas eu vou provar pra mim que não é. Dinheiro não dá árvore, essa é clássica. Todo mundo já escutou essa alguma vez na vida. Todo mundo. Minha mãe fala isso todo dia. Dinheiro não dá em árvore, não. Valoriza. Comida, né? Principalmente quando vai jogar comida fora. Fala assim, vai jogar essa carne fora? Tá maluco? Criança que geralmente faz isso, né? Se eu tiver muito dinheiro, as pessoas vão me invejar e querer se aproveitar de mim. Deixa invejar. Só não deixa te aproveitar de você, não. É eu, hein? Dinheiro traz problemas. Gente, eu acho que é uma consequência. Por exemplo, sem dinheiro, você tem menos recursos. Você, às vezes, paga um aluguel, mas aí com o dinheiro você tem uma casa. Se você tem uma casa, você vai ter que reformar, você vai ter que cuidar da caixa d'água que às vezes dá um vazamento, um chuveiro que quebra, uma rachadura na parede, já não é mais responsabilidade do dono da casa, do proprietário, né? Ah, quando eu sou pobre, eu não tenho um carro. Mas agora que eu tenho dinheiro, eu tenho um carro. O carro dá problema, faz parte. Principalmente se o seu espiritual não estiver bom, viu? Porque é aí que dá problema em tudo que é equipamento de tecnologia. Então, a gente tem que... traz problema, é uma consequência. Tudo que você ganha, você tem um trade-off, né? Que a gente chama na economia. Você escolhe alguma coisa e perde outra e vice-versa. Então, o dinheiro... agora que eu tenho dinheiro, que tá todo mundo vindo atrás de mim. É você saber cortar. Agora que eu tenho dinheiro, você tem mais recursos. Tô viajando mais. Tive problema com a passagem aérea. Ai, tá vendo? Se você não tivesse dinheiro, você não tinha viajado. Então você não tinha esse problema. É uma escolha, né? Eu vou continuar. Esse capítulo 5 ele é bem grande em outro vídeo, tá bom? Beijo.